que se llama Las Gracias y Virtudes Particulares de los Ángeles de los diversos coros. Y hoy empiezo la meditación con la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12. Porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres. Y todos hemos bebido de un mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no formo parte del cuerpo, ¿acaso por eso no seguiría siendo parte de él? Y si el oído dijera, ya que no soy ojo, no formo parte del cuerpo, ¿acaso dejaría de ser parte de él? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha dispuesto cada uno de los miembros en el cuerpo segundo un plan establecido. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? De hecho, hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Mas aún los miembros del cuerpo que consideramos más débiles también son necesarios, y los que consideramos menos decorosos son los que tomamos más decorosamente, tratamos más decorosamente. Assim, nuestros miembros menos dignos são tratados com maior respeito, já que os outros não necessitam de ser tratados de esta maneira. Pero Dios dispuso el cuerpo, dando mayor honor a los miembros que más lo necesitaban, a fin de que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros sean mutuamente solidarios. Un miembro sufre, todos los demás sufren con él. Un miembro es enaltecido, todos los demás participan de su alegría. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en particular miembros de ese cuerpo. Observando entonces la orden y armonía que existe en nuestro propio cuerpo, San Pablo nos muestra la sabiduría de Dios que ordenó todo en la perfección. Y a partir de esta perfecta disposición, San Pablo explica la diversidad que existe en la Iglesia, cuerpo de Cristo, del que formamos parte, pero cada uno de nosotros en la parte que le toca. Esta unidad en la diversidad es algo real en la Iglesia, porque resulta esta unidad en la diversidad de la acción directa de la Santísima Trinidad, como San Pablo habla en el mismo capítulo 1 Corintios 12. Ciertamente hay una diversidad de dones, pero todos proceden del mismo espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios que realiza todo en todos.
Portanto, para que a igreja cresça, o Espírito dá a cada seus dones, como ele entende. Jesucristo confia serviços a cada sua vontade. E o Padre obra todo em todos segundo seus desígnios divinos, segundo seus planos. Assim, en el lugar que cada ocupa em la igreja, corpo místico de Cristo, não há lugar para envidia, não há lugar para celos, rivalidades, porque cada tem o que necessita segundo a capacidade que recebeu de Deus para cumprir sua missão no mundo. Eu vou fazer uma pequena comparação para ustedes compreenderem esta unidade em la diversidade. Por exemplo, uma copa de aperitivo envidia a uma copa de vinho se ambas estão llenas? Ou uma taça está celosa de uma botella se ambas estão llenas? Todos estão llenos ao máximo de sua capacidade e, por lo tanto, não podem conter mais. Podemos dizer que todos os envases são iguais no ponto que todos estão llenos, aunque há uma diversidade na própria medida de cada Então, nós podemos compreender como existe harmonia mesmo se há a diversidade. Mirando nosso corpo, que pertence a mundo material, vemos sua perfeita ordem. Então, por nós contemplamos a igreja e por la igreja podemos compreender o mundo angélico. E hoje vou falar de ponto que é pouco difícil de compreender, porque mesmo as fontes que eu pesquisei para chegar a esta composição, também sua linguagem era muito difícil, muito densa para compreender, para exprimir em palavras sencillas esta realidade. Então, no mundo angélico, os ángeles de cada coro receberam distintas gracias. As gracias que foram dadas em uma medida desigual, proporcionadas ao grado de excelência da perfeição de cada ángel. Como podemos, para nós eu estou falando em uma linguagem humana. Claro que no céu, delante de Deus, vamos compreender as coisas de uma maneira muito clara, mais fácil que hoje. E o grado e a capacidade de cada ángel, nós podemos compreender por el grado de la medida de sua inteligência e, por conseguinte, de sua vontade. El grado de conhecimento, por exemplo, os serafines têm uma capacidade de conhecer la mais grande na hierarquia de los ángeles. E como conhecem melhor o mistério de Deus, então eles também têm a capacidade de amar mais o Senhor. E, ao mesmo tempo, com sua inteligência, podem compreender mais os dones e as gracias naturais e espirituais que receberam da parte de Deus. Então, vemos
segundo su capacidad de conocer y de amar por su voluntad libre, entonces vemos que ellos recibieron, portanto, más iluminaciones y más gracias para poderem verdadeiramente realizar su misión. Entonces, podemos pasar en el otro punto, que es las gracias son proporcionales a la capacidad de cada ángel. ¿Por qué? Vamos a contemplar esto en nosotros. Una persona, por ejemplo, que en su vida material desarrolló más su educación física, su cuerpo va a dar una respuesta mejor para, por ejemplo, trabajos más pesados, porque el cuerpo está más preparado. En la vida espiritual, una persona que cultivó más su unión con Dios, en esta unión con Dios, tiene mayor conocimiento del misterio divino y al mismo tiempo lo ama Dios de una manera más perfecta que una persona que no desarrolló esta intimidad con Dios a través de una vida intensa espiritual. Entonces podemos decir a los ángeles que Dios llamó a un servicio más exigente, a un mayor servicio, claro que ellos recibieron en una medida más grande la gracia santificante que os impulsionava para se dispor para Deus de uma maneira mais sublime e mais perfeita. E nós outros podemos dizer, mas por que esta desigualdade? Por quê? Bom, tudo depende da bondade e da liberalidade de Deus. Deus, tendo em conta, de acordo com Ele criou cada ángel, entonces Deus proporcionou as gracias que aquele ángel tinha capacidade de receber para poder responder de uma maneira mais perfeita, com mais profundidade de amor ao Deus Criador. Os ángeles dos coros superiores tinham uma inclinação para Deus mais forte que os ángeles dos coros mais pequenos. ¿Por quê? Porque tinham uma natureza mais perfeita, com maior capacidade. Então, podemos dizer que aqueles ángeles dos coros mais superiores, eles estavam, por natureza e por la graça santificante que receberam, mais voltados para Deus. Outra razão de esta diversidade foi Deus destinou os ángeles dos coros mais sublimes a uma maior glória, a uma tarefa mais de acordo com sua natureza espiritual. Por exemplo, sendo um exemplo que vocês vão compreender muito bem, todos os ángeles estão orientados para adorar Deus. Pero os ángeles do primeiro, segundo e terceiro coro, sua missão é exclusivamente adorar Deus em mais alto dos céus. São os três coros da adoração. Então, porque eles têm mais capacidade de conhecer a profundidade do mistério divino, então eles mais mergulham em Deus mesmo, em um acto de adoração profunda, de prostração profunda, de
de um derramar de seu amor completo para dentro de Deus. Entonces, la otra razón es los ángeles com uma capacidade mais grande de conhecer e de amar estão destinados por Deus a uma missão mais sublime, mais espiritual, como os ángeles dos 3 primeiros coros estão destinados principalmente à adoração. Deus pode enviar um serafim? Claro que sim. Por exemplo, como se llama la confidente del corazón de Jesús, Santa Margarida María Alacoque. Sim, ela habla, graças por vezes, Santa Margarida habla que uma vez um serafim foi enviado a ela para invitar a Santa Margarida a unir os serafines para adorar o Santíssimo Sacramento. Então, vemos um serafim pode ser enviado, mas normalmente Deus envia outros ángeles de coros mais pequenos. Então, Deus deu a los ángeles dos coros mais altos graças maiores. ¿Para quê? Para que eles pudieran dar uma resposta mais grande segundo a medida que foram criados e também para dar a Deus aquela resposta que eles estavam preparados para isso. E vemos que, apesar de la grande sublimidade de todos os ángeles, mesmo aqueles que hablamos mais pequenos, pero a sublimidade dos grandes ángeles, para que eles não se perderem em orgulho, Deus chama a um caminho de humildade. Os homens, mirem como nós outros, que se passa? Como Deus nos ensina a humildade. Muitas vezes, pessoas que têm uma capacidade mais pequena, nós outros vemos um pobre de Cristo. Por vezes, estas pessoas que externamente não chamam a atenção, são pessoas que têm uma alma e um coração de uma sublimidade que nos quedamos abismados quando conhecemos melhor as pessoas. Quantas pessoas pequenas e humildes têm uma vida espiritual e uma intimidade com Deus sublime. Então, Deus actúa em la loucura de la cruz. Deus muitas vezes exalta os pequenos e humilha os grandes. Então, vemos nesta loucura de la cruz, em esta contradição, Deus nos ensina a humildade. E a los ángeles, nesta sublimidade. Miren, nós estamos falando de los ángeles antes da prueba. Estamos falando de los ángeles antes da prueba. Então, como é que Deus ensina a los ángeles, criaturas tão sublimes, a humildade? Quando Deus revela a los ángeles que Ele quer chamar a los hombres em uma criatura, em uma natureza muito inferior a los ángeles, quer dar a los hombres a mesma graça, a mesma recompensa que dará a eles se forem fieles à vontade de Deus. Então, Deus quer chamar outra criatura de uma natureza mais pequena que os ángeles a uma glória e a uma recompensa, a uma intimidade com Deus semejante a los ángeles. E hoje mesmo, e vocês vão compreender isto muito facilmente, por exemplo, por que é que nós chamamos a São Francisco de Assis o santo seráfico? Porque Deus deu a São Francisco de Assis uma capacidade de amar sublime como um serafim. Eu não me recuerdo aonde é que li ou ouvi que o Padre Pio também, em La Glória,
fue elevado al coro de los serafines, porque en verdad vemos cómo es posible a los hombres de una naturaleza tan frágil, cómo es que ellos pueden llegar a una altura de gloria semejante a los ángeles. Y entonces vemos, por ejemplo, una cosa muy linda. Santa Teresa d'Ávila es una columna en la iglesia. Sus libros, su espiritualidad, a reforma carmelita. Nosotros hoy vemos cuántos santas carmelitas con una sublimidad de doctrina, de una manera que nosotros nos quedamos en este tiempo. Vemos Edith Stein, vemos Elizabeth la Santísima Trinidad, vemos mismo a Lucía de Fátima. Vemos que hoy en la iglesia carmelitas de Santa Teresa d'Ávila marcan la historia de la iglesia de una manera que en verdad nos quedamos. Entonces, segundo, también eu li que segundo ou outro pensador habla de Santa Teresa colocada em o coro dos tronos. Os tronos são como colunas en el cielo que sustentam o trono de Deus. Também Santa Teresa, com su carisma, com sua iluminação, verdadeiramente ella é trono en el cielo. Entonces vemos que a pesar de la sublimidad de los ángeles, Dios le apunta un camino de servicio y de humildad. Agora vamos mirar agora coro especificamente. ¿Cuál es la gracia que Dios ha dado a los serafines? Dios dio a ellos, que tienen más capacidad de conocer y por tanto su voluntad era más adaptada a su capacidad de conocer, Dios dio a los serafines un amor que nosotros no podemos describir, un amor ardiente. No quiere decir que los otros coros también no aman, pero como un serafín es cualquier cosa extraordinaria. Los querubines, Dios destacó estos ángeles del segundo coro, el conocimiento de Dios, y los tronos, la submisión perfectísima y sublime a Dios. Y así podemos decir que cada coro se distinguiram. Y ahora vamos a contemplar solamente los serafines. Amam com um amor, não podemos descrever, pero cada serafín ama com este amor, de uma maneira distinta, o mistério de Deus. Podemos dizer, claro, isto agora estou a falar em uma linguagem muito humana, para que eu não sei exprimir de outra maneira. Por exemplo, há serafines que estão muito mais orientados ao Padre, outros ao Hijo, outros ao Espírito Santo. E, por exemplo, os serafines que estão mais orientados ao Espírito Santo, há serafines que amam mais o Espírito Santo como ciência divina, outros amam mais o Espírito Santo como piedade, outros amam mais o Espírito Santo em sua tonalidade de conselho, compreende? De acordo, o Espírito Santo é diamante, tem muitas facetas. Então, os serafines que amam mais, eles estão mais orientados para o Espírito Santo, tomam uma faceta do Espírito Santo particular. Então, eles desenrolaram seu amor segundo aquele mistério que estão mais atraídos em sua essência. Haciendo uma pequena comparação, em la Bíblia, nós outros temos justos, por exemplo, no Antigo Testamento, que são justos aos olhos de Deus, para desenrolar uma virtude de uma maneira distinta. Por exemplo, Noé, sua perseverança para construir a arca, mesmo com toda a gente
a combaterlo, a ridicularizarlo. No, perseveró hasta el final. Job, su paciencia. José en el Egipto, su castidad. David en su dulzura. Daniel en su fuerza de oración. Vemos que cada de estos justos desenrolaram uma virtude de uma maneira muito clara, que desenrolaram esta virtude de acordo de sua missão e de acordo com a luz que receberam. Todos eram justos aos olhos de Deus, pero en esta intimidade com Deus, José Egipto mostrou que não aceitou ser seduzido pela hija del faraó em sua castidade. David, verdadeiramente ele caiu em adultério. Sua virtude forte não era aqui, pero a dulzura que ele suportou todos os selos de Saúl. Vemos que verdadeiramente ele não hizo nenhuma vingança contra, e tuvo mesmo em suas mãos a vida do rei, pero que suavidade de coração. Então, Los Ángeles também, e a causa de esta distinção é a graça especial que Deus deu. Por exemplo, os serafines, pero Deus se relaciona com eles e eles, por la abertura de seu ser, se sentiram atraídos mais, por exemplo, ao Espírito Santo. E como? O Espírito da ciência, a profundidade da ciência divina. Então, vemos como cada desenrola segundo a graça especial que receberam. E, ao mesmo tempo, porque é que eles desenrolaram esta virtude de uma maneira muito distinta? Por sua correspondência. Em sua vontade, ao sentir-se atraídos para Deus, então vemos a sua correspondência neste ponto foi mais forte. Então, podemos dizer, por exemplo, que todos os ángeles têm as virtudes em graus distintos, pero se distinguiram em uma virtude de uma maneira muito particular, como por exemplo São Miguel. Qual é a grande virtude que ele desenrolou? Foi a virtude da fé em grau sublime, a ponto de iluminar todos os ángeles. Deus é, não há nenhuma pessoa como Deus, e sua humildade. Sua humildade. Deus é tudo, eu sou nadie. Então, vemos São Miguel em la prueba de uma maneira muito particular. Ele desenrolou esta virtude delante de todos os ángeles. Não quer dizer que os outros não tinham fé, não tinham humildade, mas São Miguel desenrolou de uma maneira muito heroica, muito especial. Então, nós outros vemos que o facto de os ángeles mais grandes terem maior capacidade não lhes dava para menosprezar os outros mais pequenos. Não. Terem mais porque Deus me ha dado uma medida mais grande. Então, vemos também Deus deu a los coros mais baixos também as virtudes e a graça santificante para cada pudesse desenrolar em la medida e na capacidade de cada Então, vemos todos os ángeles, por exemplo, a virtude da submissão. En el princípio, todos, por seu acto de amor a Deus, por sua adesão a Deus, então todos eram submissos a Deus, embora os coros mais grandes, grau de submissão
mais desenrolada, e os pequenos em uma medida menor, pero todos eran submisos a los ángeles. Entonces, vemos que esta diversidade em unidade nos dá uma grande lição que nos ajuda a ser um propósito e nos ajuda a viver na terra com as pessoas que estão ao redor de nós outros. Então, qual é a enseñança que nos dão os ángeles? Em nossa vida espiritual, podemos desenrolar uma virtude, especialmente, pero não podemos descuidar das demais. Ao contrário, tenho que praticar todas, porque todas estão unidas. Não podemos, por exemplo, brilhar em uma virtude e desprezar as outras. Não. Se nós outros deixamos cair uma virtude, deixamos cair todas, porque todas as virtudes são uma parte deste diamante que Deus hizo em nós outros. Então, de que serviria nós outros termos em um grau extraordinário uma virtude se nossa debilidade nos hiciera cair em pecado de uma forma permanente em outro ponto. Então, é importante que ao trabalhar uma virtude, temos que trabalhar todas. Por exemplo, em uma circunstância, em uma prueba, então, uma prueba que nós outros tenhamos em nossa vida, vemos que temos que exercitar todas as virtudes, cada uma em um aspecto e uma completa os demais. E então vemos que a força que nós outros temos que ter para enfrentar esta prueba é esta mesma força que nos ajuda a desenrolar a caridade, a paciência, a tolerância, a prudência, tudo isto. Então vemos que cada circunstância de nossa vida prática nos ajuda a desenrolar nossa vida espiritual como um todo. Pero eu estou seguro que mesmo que em cada circunstância é todo o nosso ser que está em ação, eu estou seguro, por exemplo, uma pessoa que teve que lutar mais por adquirir uma virtude, esta virtude vai brilhar de uma maneira mais forte. Por exemplo, uma pessoa em sua vida luta muito, por exemplo, contra o orgulho que o demônio ataca. Então, todas as virtudes a pessoa está desenrolando, pero porque aqui tuvo mais combate, esta virtude, a virtude de humildade, tem mais mérito aos olhos de Deus. Porque verdadeiramente a pessoa teve que fazer um esforço mais grande para chegar a este grau de humildade. Há outras pessoas que por natureza são humildes. Pronto. Para eles terem esta virtude, pero terem como dom, pero não como uma coisa combatida e conquistada. Então, nós outros podemos ver uma virtude que é conquistada tem mais mérito aos olhos de Deus. Por isso, no céu vai brilhar mais do que aqueles dones, do que aquelas virtudes que nos foram regaladas simplesmente por a vontade e o amor de Deus e pronto. Não temos nenhum mérito, temos sim a graça, pero não é meritória porque recebemos. Claro, é meritório porque conservamos, não temos, pero é mais valor aquelas virtudes que são conquistadas através de uma luta
e de um combate mais cerrado, mais forte que tivemos em toda a nossa vida.